got a pope that brought a South American idol into the church to worship. Really? He did. The Pachamama. It's kind of like a South American god, Pachamama. Why would he do that? Good question. But he did. Did he have an explanation for why he did it? Yeah, it's kind of a weasel-worded thing of like, oh, all religions are just as good as one another. But, you know, if that's his contention... He shouldn't be the Pope. No. That's the Pachamama. There you go. So he brought that in. Yeah, into the Vatican. That the hierarchy even worshipped. They had a ceremony around it outside. What? So, well, that constitutes apostasy. Yeah. Right? Worshipping false gods. Yeah. That's number one on the Mosaic hit list. Yeah. Moses goes up on the mountain. He comes back down. People are worshiping a golden calf. Yeah. You know, it's that. Yeah. So you can't do that. And the very nature of apostasy means that you have to be part of it to fall away from it. Mm-hmm. So it's an inside job. I mean, Salve Maria Santíssima, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Você está no canal Maria, Rainha da Paz, e quem fala com vocês é o Tarcísio Gonçalves. Desde já eu peço que você clique no botãozinho joinha gostei para ajudar o YouTube a levar o nosso trabalho mais adiante de evangelização e na busca da santidade para os nossos irmãos, também para nós, nossas famílias. Verifique também a tua inscrição se você continua inscrito no nosso canal devidamente. Clica no sininho de notificação para que você receba todos os trabalhos nossos que virão a seguir. Como puderam perceber nesse vídeo, Mel Gibson, ele trouxe à tona, nesse podcast onde ele participou, ele concedeu uma entrevista. Mel Gibson é um renomado ator católico, uma performance excelente, uma atuação muito bacana, admirado por católicos, evangélicos e muitas outras religiões devido ao seu trabalho, Ele trouxe o tema da Pachamama, e se Francisco deveria ou não ser o nosso Papa, e se ele está certo em ocupar hoje o trono de São Pedro. Bom, vale lembrar que o Papa Francisco, ou Mário Jorge Bergoglio, é o 266º Papa da Santa Igreja Católica, fundada pelo Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto hoje para você que agora me acompanha, você que assistiu esse depoimento do ator Mel Gibson, você concorda com ele? Você tem uma opinião controversa em relação a isso? Porque assim, vamos lembrar de uma coisa um pouquinho isolada aqui. 2018 até 2022, houveram diversos grupos de discussão em redes sociais, tanto pelo YouTube, como Instagram, como Twitter, como TikTok, em relação ao Papa Francisco, devido a algumas atitudes dele, algumas falas isoladas, que colocaram em um estado dúbio o seu real compromisso para com a Igreja Católica. De fato, a Igreja Católica Apostólica Romana, como já dissemos, fundada por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, sobre a pessoa do apóstolo São Pedro. Não foi apenas o fato da Pachamama que trouxe as discussões acerca do Papa Francisco na época, mas também outros fatos. O caso da Pachamama, por exemplo, foi durante o Sínodo da Amazônia, onde houve diversas heresias, diversos sacerdotes que estiveram ali para trair a Jesus Cristo. Mas também vamos lembrar de tempos onde o Papa beijou os pés de líderes muçulmanos, libaneses, ou então quando o Papa recebeu a bênçãos de indígenas. Sabemos que rituais indígenas contêm diversos elementos que são uma afronta ao catolicismo, adoração a deuses, sol, lua, dentre outros, o deus Tupã, coisas que não deveriam ter sido feitas. Muitos falariam para mim agora aqui, tudo bem, mas o Papa João Paulo II também visitou diversas regiões que professavam outras religiões. Eu digo para vocês, o Papa, ele é o líder da Igreja Católica. E nós estamos buscando ser um só rebanho, um só pastor no mundo todo, todos voltados para Cristo. Mas se não evangelizar esses povos, como que nós vamos ganhar o coração deles? Se eu quero ganhar o coração daquele povo hindu, aquele povo indígena, aquele povo espírita, vamos um pouquinho mais longe, aquele povo que professa uma religião contrária, ao cristianismo, como que eu quero conquistar o coração deles se eu não vou até eles com amor no meu coração? Então a função do Papa realmente é isso, é visitar os locais, independente das suas crenças, para pregar ali o amor de Jesus Cristo e o Santo Evangelho, como Jesus pediu, ide por todo mundo e pregai o Santo Evangelho. Ide por todo mundo, não somente ao povo judeu, não somente ao povo católico, mas ide por todo mundo. Essa é a função do Papa.
Essa é a função também de toda a igreja militante, consagrados, sacerdotes, leigos, de levar a boa nova da salvação de Jesus Cristo por onde quer que nós passemos. Há uma grande diferença da gente levar o Santo Evangelho até aquelas pessoas que não conhecem a religião católica e você receber bênçãos e participar de rituais. Isso aí eu concordo realmente que não foi uma atitude legal do Papa Francisco. Isso aí eu defendo que foi um erro, com certeza. Eu jamais beijaria os pés de um líder humano. Eu não beijo o pé de ninguém. Eu jamais, por exemplo, iria aceitar receber a bênção de um pajé ou de um líder muçulmano. Nunca. Não é para mim aquilo. Porém, a gente tem que também entender uma coisa, queridos. O Papa Francisco, ele já foi alvo também de muitas histórias controversas. Muitas pessoas, sabe, talvez com uma certa inteligência artificial que já era usada naquela época, forjou frases com a sua voz. Por exemplo, quando disse que a cruz foi o fracasso de Cristo, que até hoje eu não creio que foi ele que falou aquilo. Ou então falou que o inferno não existe, falou que o demônio não existe. Temos que ter muito cuidado nisso. A Pachamama, como relatou o Mel Gibson, sim, realmente um erro muito grave, que escandalizou católicos no mundo inteiro. Como é que você vai trazer a Pachamama, que é uma divindade pagã, inexistente, com certeza, né, para dentro de um altar católico? Isso aí é mesclar crenças. Isso aí, sabe, é aquela mistura que não deve acontecer. É o chamado sincretismo religioso. Porém, a gente tem que lembrar também de uma outra coisa. Que depois de tudo isso, uma boa parte da igreja decidiu atender aos apelos da Virgem Maria, que Medjugorje sempre pediu para que a gente rezasse pelos sacerdotes, seja ele o Papa, sejam eles os cardeais, sejam eles os arcebispos, bispos, sacerdotes, padres, seminaristas, leigos. Temos que rezar, amados, rezar pela conversão de seus corações. E veja o tanto de prodígio que aconteceu depois disso. A Igreja Católica, que dobrou o seu joelho em oração, mudou o coração do Papa. Hoje ele é um sacerdote que leva a Virgem Maria, que leva a devoção mariana, incentiva a oração do Santo Terço, incentiva a leitura da Sagrada Escritura, incentiva a sermos corações eucarísticos, almas eucarísticas, coisa que nós não víamos na época, com certeza. Então, o que podemos dizer sobre essa entrevista dada pelo Mel Gibson? Ele está certo em dizer que não deveria, por exemplo, ter trazido o culto à Pachamama? Sim, com certeza. O Papa poderia ter negado aquilo na hora, mas o respeito humano pode levar ao inferno, que nós sabemos. Mas o que temos que lembrar é o seguinte: quem nunca errou nessa vida? Então nós temos que assumir nosso papel de cristãos misericordiosos e que rezamos pelos outros. Nós também não éramos convertidos. Alguém rezou por nós ou nos evangelizou. Agora, realmente, o Sumo Pontífice cometeu um erro, é muito grave. Porque quando Nossa Senhora em Fátima abriu seu manto para os pastorinhos, eles puderam ver o inferno e ali sacerdotes queimando num alto grau do fogo eterno, porque a alma de um sacerdote, como diz a minha esposa Adriana, ela é consagrada, então queima muito mais. Por isso que nós temos que tirar os sacerdotes nossos das mãos do demônio e trazê-los para a luz. É com certeza que o Papa cometeu diversos erros. Com certeza. E eu, como disse para vocês, é muito mais grave um Papa cometer um erro, porque ele fala para o mundo todo. E um católico que está em processo de conversão vai achar aquilo normal e vai acatar como verdade de fé, e pronto. O estrago está feito, é o joio no trigo. O que nós temos que fazer? Como Maria disse, dobrar o joelho em oração e rezar pelos sacerdotes. De acusações eles já estão repletos, porém nós temos que agora ser misericordiosos. Mas um pouquinho mais a fundo, vale lembrar que em 2015 o Papa também deu mais um motivo para que as pessoas colocassem em uma situação dúbia o seu compromisso para com a Igreja Católica. Igreja Católica fundada por Jesus, que quer levar os homens à salvação. Que ele publicou uma carta onde facilitava a comunhão por parte de casais divorciados. Ou seja, não havendo a nulidade sacramental, poderiam se casar novamente. Isso não pode.
Então isso também foi motivo para um grupo de conservadores, né, do qual nós somos parte, fizessem uma crítica positiva em relação a isso, ou seja, não pode casar-se novamente, sendo que o sacramento ainda está válido. Olha só, uma parte significativa da carta, que ele escreveu também, se concentrava em críticas a um documento papal do ano seguinte, o Amoris Laetitia, Alegria do Amor em tradução livre, em que Francisco fala em tomar a igreja mais inclusiva e menos disposta a julgamentos de seus 1,3 bilhões de fiéis. No documento, o Papa pedia uma igreja menos rígida e mais cheia de compaixão diante de qualquer membro imperfeito, como os divorciados e os segundos casamentos civis. O que dizer disso? Realmente a igreja tem que ser mais flexível e acolher as pessoas para sua conversão e não aceitar aquela condição para você aplicar um erro em cima. Não você se abaixar ao nível do pecado e ser coerente com aquele pecado. Com certeza. Então, o que o Papa poderia ter dito? Temos que flexibilizar sim o acolhimento dos errados, né, daqueles que estão em pecado, porém temos que corrigi-los, temos que limpá-los, temos que evangelizá-los à luz da Santa Verdade, à luz do Santo Evangelho. Eu não li esse documento, mas se não teve essa cláusula, foi um erro com certeza. Então nós temos sim que acolher, ser a igreja do amor, como fala minha esposa Adriana. Se você não ama, você não acolhe e você não abre as portas para a evangelização. Você falar do evangelho é muito fácil, agora você tocar o coração da pessoa com o Santo Evangelho, esse é o desafio. Tem que abrir as portas do coração das pessoas. Agora tem gente que fala assim, mas o Papa, ele é infalível, então ele não pode errar. Meus amados, o dogma da infalibilidade papal, olha, isso é um dogma, ou seja, uma verdade de fé. Não quer dizer que o Papa ele não erre, que o Papa é um ser humano antes de tudo. Ele apenas foi designado por Cristo como o seu sucessor de Pedro, aquele que vai conduzir a igreja. E Jesus deixou Pedro para quê? Para que ele conduzisse a igreja à luz do Espírito Santo que desceria após a sua ascensão, para que a igreja que Jesus criou pudesse caminhar, dar continuidade ao processo de salvação deixado por Cristo. Mas agora, esse dogma da infalibilidade papal afirma que o Papa, em comunhão como sagrado magistério, quando delibera e define, clarifica solenemente algo em matéria de fé ou moral, os costumes, ele está sempre correto. Ou seja, quando o Papa diz algo à luz do Santo Evangelho, respeitando a doutrina da Igreja Católica, respeitando o magistério inicial da Igreja, ele não está errado. Por exemplo, quando ele fala da Imaculada Conceição, quando ele pede para que nós rezemos o terço, quando ele pede para que nós comunguemos ao Senhor em espírito e verdade, quando ele canoniza, um fiel após a certeza do segundo milagre, ele agiu segundo a luz do Santo Evangelho. Então, esse é o dogma da infalibilidade papal. Agora, se ele fala coisas humanas, um erro, como o da Pachamama, por exemplo, ou abrir as portas aí para casais em segunda união poderem receber o sacramento do matrimônio sem que haja essa nulidade, do primeiro sacramento por parte do tribunal eclesiástico, aí sim, não foi algo infalível. Ali ele falou algo fora do Santo Evangelho. Isso não está ligado no céu, porque Cristo não vai abençoar isso. Então, essa é a diferença. Então, amados, realmente a gente compartilha da opinião do Mel Gibson de que o Papa teve seus erros sim, continua tendo, nós também temos nossos erros, a igreja tem os seus erros, porém a igreja é santa e pecadora. Então, assim como Maria pediu, vamos rezar pelo Papa, vamos rezar pela nossa igreja. O Papa não está a serviço do demônio, como estão falando por aí, pelo amor de Deus, parem com isso, parem de compartilhar essas informações, vamos rezar. Cabe a nós rezar por ele, e se foi falado alguma inverdade, algum absurdo em relação à fé, temos a obrigação de exortar as pessoas à luz do Santo Evangelho, alimentados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, clique no botãozinho joinha gostei, se tocou o teu coraçãozinho.